Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O assunto de hoje é a formação da Igreja de Jesus Cristo. Mas antes nós vamos fazer uma pequeníssima retrospectiva dos dois últimos vídeos que nós fizemos. A arma, a apresentação da Palavra de Deus como uma arma, e o segundo vídeo, o mau planejamento, funcionamento desses homens, os judeus, por essa arma, o que ocasionou a apostasia judaica e a consequente destruição de sua nação, por manuseio inadequado das Escrituras. Nós vamos ver agora três coisas. Contexto histórico, o nascimento de Cristo em Belém, o contexto político daquela época. O Império Romano dominava todo o mundo e confirma Herodes como rei na Judéia e Pôncio Pilatos como governador. E vamos ver também o contexto religioso. A religião professada por Jesus Cristo até aos 30 anos de idade era o judaísmo. Cristo era judeu e professava a religião judaica, frequentando as sinagogas, que são capelas judaicas, e o templo, que é uma embaixada celestial, dentro de um país. E Cristo, quando chegou aqui nessa religião judaica que ele frequentava, ele encontrou a sua religião completamente deturpada. Os judeus acreditavam que, por serem filhos de Abraão, eles eram os únicos homens salvos sobre a face da terra. O restante eram gentios, que eles criaram leis que não permitiam que eles nem frequentassem suas casas. E Cristo cria novos conceitos. Um desses conceitos criados, muito estranho aos judeus, e que iam contra seus interesses, foi o conceito de famílias unidas por laços espirituais, no lugar de laços de sangue, que era o que os judeus acreditavam, que por serem filhos de Abraão, descendência de Abraão, eles eram o povo escolhido e estavam automaticamente salvos. E Cristo mostrou para eles que isso não era verdade. Em Lucas 8, 19, 21, Cristo estava pregando para uma multidão quando alguns próximos lhe falaram que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora à sua procura. E ele fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo responde: minha mãe e meus irmãos são todos que fazem a vontade do meu Pai. Estava ali introduzido o conceito de família por laços espirituais, quebrando aquele conceito que beneficiava os judeus de forma restrita, total, ampla, que era por serem filhos de Abraão, eles estavam salvos automaticamente. Cristo, com essas modificações,
de novos conceitos. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, no lugar de olho por olho, dente por dente. Estava criando uma nova igreja dentro da igreja judaica, que culminou com ele ter dado as chaves a Pedro para guiar a sua igreja. As chaves, observe o plural, não foi a chave, foram as chaves, que são várias chaves que nós veremos num vídeo próximo, para podermos entender. Tem várias coisas que o diabo imita. A formação da Igreja de Jesus Cristo, com apóstolos, profetas, evangelistas, etc. Isso tudo o diabo imita. Ele só não imita a autoridade de Deus dada ao homem através do sacerdócio e as chaves que Cristo deu ao presidente da sua igreja ao formá-lo, ao apóstolo Pedro, que foi o primeiro presidente da igreja de Jesus Cristo. Isso o diabo não consegue imitar. Nós vamos ver num vídeo próximo também sobre essas chaves e aonde essas chaves se encontram hoje. Como eu falei, são várias chaves. E uma dessas chaves é a chave do poder selador. Ele deu a Pedro todas as chaves, inclusive do poder selador, para que tudo que Pedro unisse aqui na terra fosse unido nos céus. Se Pedro, vamos raciocinar, realizasse um matrimônio entre um homem e uma mulher, um casamento, unindo esse homem e essa mulher aqui na terra, o que aconteceria nos céus? Eles também seriam unidos no céu. Quebrou também o casamento de que até a morte vos separe. Na realidade, isso é uma apostasia da igreja que substituiu a igreja de Jesus Cristo. No ano 323 depois de Cristo. O conceito de casamento até que a morte vos separe não é um conceito criado por Jesus Cristo. O conceito criado por Jesus Cristo é do casamento para toda a eternidade, unidos para o tempo aqui na terra e unido para toda a eternidade nos céus. Quando Cristo morreu, ele continuou dirigindo sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem pensa, quem dirige. O profeta é seu porta-voz. Não é o profeta que cria o dinamismo da igreja. Cristo é que comunica o que tem que ser feito. Às vezes a pessoa tem o conceito que o profeta fala com Deus. Não. Deus fala com o profeta. É diferente. É o contrário. Quando precisa de alguma coisa ser inovada, modificada, por o evangelho ser dinâmico, Cristo, o cabeça, comunica a sua igreja. Isso nós podemos ver
a prova disso em Atos 9, de 1 a 8, na conversão de Saulo. Saulo ia para Damasco com carta dos judeus, das autoridades judaicas, para prender todo cristão que fosse encontrado em Damasco, homem ou mulher. E no caminho para Damasco, um clarão imenso, seu cavalo se assusta, ele cai, e quando se levanta está cego. E ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele responde: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Ali, daquele momento em diante, Paulo foi conduzido até Damasco por ordem do Senhor, onde um homem, Ananias, vai até ele, lhe impõe as mãos e lhe caem as escamas dos olhos após 3 dias de sofrimento. Certo? Ele passa a enxergar, é batizado, e o perseguidor se torna perseguido. Vai pregar o Evangelho para os gentios e é escritor da maioria dos livros do Novo Testamento. Ele é o autor da maioria dos livros do Novo Testamento. Ele era um vaso escolhido, como disse o Senhor. E também, outra modificação introduzida na igreja foi a pregação e batismo dos gentios. Os judeus cristãos, tanto cristãos como não cristãos, eles não entravam na casa de um gentio, quanto mais pregar ou batizar um gentio. Então Pedro, no livro de Atos 10, de 1 a 48, Pedro, na tarde, tendo se dirigido ao terraço da residência onde ele estava, ele teve uma visão, onde um lençol descia dos céus, carregado de animais imundos, cobra, urubus, lagartos, etc. E uma voz lhe dizia: Pedro, mata e come. Ao que ele responde: de maneira nenhuma, Senhor. Nunca comia coisa imunda ou impura. E a visão desapareceu. Por 3 vezes se repetiu. Por 3 vezes se repetiu essa cena. Do lençol descendo dos céus, cheio de animais imundos, que era ilícito aos judeus comerem. E a voz dizia para ele: Pedro, mata e come. E ele dizia: de maneira nenhuma, Senhor. Jamais comi coisa imunda. Na terceira visão, quando se encerrou, alguém bateu a porta. E ele vai atender. Eram emissários de um centurião romano, chamado Cornélios, um homem bom, temente a Deus, dava esmola, cumpria com os mandamentos. E aqueles homens lhe dizem que vieram apanhá-lo, porque Cornélio teve uma visão, mandando que enviasse mensageiros a Pedro, dizendo onde ele estava,
para que Pedro fosse levar uma mensagem para ele. Pedro entendeu que a visão que ele teve dos animais imundos para matar e comer era aquela mensagem que ele estava recebendo daquelas pessoas para ir pregar a Cornélio. E ele foi, lá chegando, pregou a Cornélio, sua família, seus amigos, e eles receberam o Espírito Santo. E Pedro ficou sem poder deixar de batizá-los, pois entendeu que era uma ordem do Senhor para que ele não tornasse imundo o que o Senhor havia purificado. E Cornélio foi batizado com toda a sua família e seus amigos. Viram como o evangelho é dinâmico? Era ilícito entrar na casa de um gentio, era ilícito ao judeu pregar para um gentio, era ilícito ao judeu cristão batizar um gentio. Mas Deus mostrou a Pedro para não fazer diferença entre os homens, que perante ele todos somos iguais. Nós vemos que a igreja, ela funciona de duas formas. Ela está organizada de duas formas. Como instituição jurídica e como instituição física. A instituição física sou eu, você e outros cristãos. Essa é a Igreja de Cristo. Como instituição física. E entre essa instituição física existem os bons cristãos, o trigo, e existem os maus cristãos, o joio. Todos vocês conhecem a parada do joio e do trigo. Entre a instituição física. Agora, na instituição jurídica, é a igreja com Cristo como cabeça, como o único que pensa, o único que dá ordem, é o profeta como seu porta-voz, os apóstolos, os 70, etc. Como instituição jurídica. E a igreja como instituição jurídica, como Cristo é o cabeça, ela não erra. Ela erra como instituição física. Como instituição jurídica, a igreja não pode errar. Porque seria a mesma coisa que disséssemos que Cristo erra. E Cristo não erra. Ele é perfeito. Sabe todas as coisas. Qual o propósito de nós nos reunirmos como igreja? Em Efésios 4, 10, 16, fala assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Vejam, céus no plural. Não é aquele que subiu para o céu, não. Aquele que subiu acima de todos os céus. Nós vamos ver isso também num vídeo próximo. São coisas importantes. Os graus de glória. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha aí, o que ele quer? Para que Cristo instituiu sua igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos
cheguemos à unidade da fé. A fé tem que ser uma só. A unidade da fé, que a fé, ela é maior em umas, menor em outras. A fé maior de todas que eu conheço foi a fé de Abraão. Por isso que Abraão é chamado do pai da fé. E quando lhe foi pedido que sacrificasse seu filho, Isaque, ele não questionou que Cristo havia dado o mandamento de não matar. Ele não questionou. Ele simplesmente cumpriu o que Cristo lhe mandou, que é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Só não executou o mandato porque Cristo interferiu para que isso não ocorresse. Achou que estava concluído e aprovado no teste. Cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha o conhecimento que nós devemos ter, devemos adquirir, até atingirmos a medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Os homens enganam fraudulosamente. Infelizmente, é isso que ocorre, para adquirirem bens, vantagens pessoais. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça, é que pensa. O resto do corpo somos nós, cada um com um dom, um talento. Desculpe. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Essa é a finalidade da igreja, o propósito da igreja. Para isso que Deus nos uniu como igreja. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho que, à medida que nós fomos adquirindo conhecimento, nós vamos nos libertando de todos os nossos pecados, vícios, prisões, grilhões que nos aprisionam. Na realidade, a igreja é um hospital espiritual. À medida que nós vamos tomando o nosso remédio, o que é nosso remédio? É o conhecimento. À medida que nós vamos adquirindo, ingerindo esse conhecimento, nós vamos nos libertando de nossas doenças espirituais. Cada um tem uma ou mais doenças espirituais. Deus olhou lá do céu e não viu nenhum perfeito aqui nessa terra. Todos somos imperfeitos e precisamos nos livrarmos dessas doenças espirituais para que atinjamos a estatura de Cristo, para sermos elevados ao reino celestial igual ele foi. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho de amor, de progresso, de perfeição. Eu deixo essa mensagem no sagrado nome do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria falar sobre o nosso próximo vídeo. Que alguém pode ter pensado assim: a Igreja de Jesus Cristo já foi organizada. Mas não.
ela foi organizada, esse vídeo que eu fiz aqui na Terra. Mas como vai ficar muito longo, se eu colocar a organização da Igreja de Jesus Cristo no mundo espiritual, vai ficar longo. Eu vou deixar esse tema para o próximo vídeo, a organização da Igreja de Jesus Cristo no mundo espiritual. E eu espero que você dê sua curtida, se você agradou, dê sua opinião. Se não agradou também, nós estamos aqui abertos à crítica. Pode dar a sua opinião, você será sempre bem-vindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.